Esse lance aí que a gente chama de underground é só uma variação cultural, né, cara? Aí tem uns que chamam de contracultura, porque é contra o mainstream, né, ali, meio que foge da regra, do convencional, né? Uma rede de amizades, assim, cara, interessados em produzir uma coisa, né, compartilhando uma paixão ali, interessados em produzir ao redor dessa paixão. Um movimento que eu me sinto acolhido, cara. Um ambiente onde a gente vai no mundo, a gente encontra pessoas envolvidas, a gente se identifica, cara. Tipo assim, eu acho o cara meio parecido comigo, né? Então acho que faz parte desse acolhimento. Essa rede de amigos, de amizade, de cooperação, de solidariedade, assim, num mundo que é marcado pela competição, pela mercadoria, pelo preço a tudo, né, cara? E o underground eu acho que eu vejo como uma grande quebra disso, assim, sacou? O underground pra mim funciona com uns pilares importantes, que é a imprensa, as bandas produzindo, os shows e o público. E tudo isso tem que estar ligado. O underground é algo que é fomentado pelo próprio underground. O underground é a resistência da cultura independente, sabe? É uma paixão, a gente gosta dessa parada, a gente vive essa parada, a gente se identifica, é a nossa identidade, é a nossa vida, é a nossa história, cara. A Apollyon foi a minha primeira banda, dos meus amigos também, começaram comigo, né? O Danilo, o Alessandro, o meu Sivan. A Apollyon, ela teve uma trajetória curta, mas intensa. Tivemos alguns shows marcantes, como o Neurológico. Foi a primeira vez que a gente pôde sair da cidade como banda e tocar em outra cidade, que foi em Catalão. E um pouco antes da Apollyon acabar, a gente fez uma última apresentação também fora aqui de Formosa, que foi no Gama. A Orgy of Lies começou ali, junto do finalzinho da Apollyon, um projetinho paralelo meu e do Alessandro, de mandar um som mais extremo, assim. Aí eu comecei a testar uns vocais guturais, a Apollyon acabou se dissolvendo, né? E eu e o Alessandro seguimos em frente com a Orgy. Eu lembro que o Fernando, o irmão do Alessandro, tocou baixo pra gente num show no São Francisco, o Projeto Extorsão 3. Nessa época, a Orgy nem tinha nome ainda, né, na verdade. A gente já tinha as músicas compostas. Teve um outro show que eu não lembro o nome, que o Gustavo segurou baixo pra gente também. A gente nunca teve baixista fixo nesse início, né? Aí até que surgiu a ideia de chamar o Rafael, que ele mandava a guitarra na Apollyon, né, pra assumir o baixo. E isso foi ali, acho que 2003, 2004. E aí, desde então, a formação é a mesma do início, né? A gente muito cedo foi convidado para tocar em Brasília, em alguns eventos para nós marcantes, né? Os primeiros que tocamos na Zona Z e abrimos pro Subterra, pro Witchhammer. Todos foram eventos que o CDC produziu. Inicialmente, a gente contou com a ajuda de um amigo meu, o Marcos Bueno. Nas férias, ele veio aqui para Formosa e se dispôs a gravar os primeiros registros da Orgy of Lies. Em 2005, a gente gravou o que era para ser a primeira demo, acabou virando o primeiro álbum, que é o auto-intitulado Orgy of Lies. No início de 2006, a gente gravou nosso segundo material, que é o Death Warriors. Foram 6 músicas e a ideia era fazer um split com a Ancestral Terror. Os 2 primeiros materiais da Orgy of Lies são gravações caseiras. Esse material já foi lançado até fora do país, né, por um parceiro nosso lá do Peru. Se eu não me engano, em 2008 foi quando a gente se propôs a gravar o primeiro álbum oficial da Orgy of Lies, que aí a gente embarcou numa aventura pro Paraná. O tio do Danilo, na época, tinha um estúdio na casa dele e ele se dispôs a ajudar a gente. E esse material ainda não foi lançado, tivemos muitos problemas, a banda entrou no hiato, né? A banda ainda participou do tributo ao Vulcano com a música Spirits of Evil. Em 2016 também a gente lançou um single nos meios digitais, que é a Infernal Rider.
logotipo da Orge, que foi uma ideia minha, né? Como se fosse um monte de corpos costurados, pendurado em gancho de abatedouros, né? O nome Orge of Lies vem daquela música do sarcófago, né? Mas me veio da ideia que eu tava andando no meio do mato, na fazenda, e eu vi uma carniça de boi, uma carcaça de boi cheio de mosca, cara, e aí fez sentido a música, o tanto de mosca que poderia ter numa carnificina geral, assim, né? Circos Horrores, primeira banda de Doom Metal em Formosa. Ideia minha e do Gustavo, vamos fazer um Doom Metal em português. A gente teve ali na formação Franklin no baixo, eu guitarra, o André guitarra e voz, e o Júnior Alves, nosso amigo Boquinha, também na batera. O baterista, ele foi o primeiro camarada a usar 2 bumbos aqui em Formosa. Compus 3 músicas, nada voltado à religião ou coisa assim. As letras falavam de força, de coragem, mas com aquele som pesado do Doom Metal. E descemos pro Reich ensaiar em condições precárias. Um dos primeiros ensaios nossos foi na casa do Gustavo. E depois disso aí a gente começou a ensaiar lá no Instituto Caminhando e Cantando. A gente já chegou a alugar uma sala no Parque da Colina, quando não tinha nada no Parque da Colina. Invadiram, roubaram os equipamentos e tal. E aí a gente pegava e ficava no trânsito muito doido pra fazer ensaios, cara. Era um rolê que era muito engraçado, assim. E a gente tocou em praticamente todos os eventos que tinha underground na época, né? Já que Formosa tinha poucos eventos e poucas bandas, né? Penas Boas era banda de irmão. Era uma banda que era 3 irmãos tocando junto e a gente delirava. Veio da contradição. PH assumiu a guitarra, Douglas na bateria, eu no baixo e o Léo no vocal. E aí o Penas Boas, nós tocamos na feira, domingo de manhã, durante a feira. As senhorinhas passando, pegando repolho e tal, e o rock and roll, o pau quebrando mesmo. E as velhinhas curtindo. O Projeto de Torção foi o mais foda de todos dos Penas Boas. Apesar que teve outros muito bons, mas o Projeto de Torção arrebentou com todos. O cronômetro foi massa pra caramba, assim, um show que a gente fez. A gente pegava a Kombi do pai do André, jogava os equipamentos dentro e ia pras praças e ó. Tocava o foda-se. Na praça da prefeitura juntava a galera, né, velho? Penas Boas tinha uma conexão muito foda, assim, era muito divertido. Teve a banda Acne, né, cara? Era a Giannini, a Gabriela, a Teura e a guria na batera, cara, que eu não lembro o nome dela. A ideia, né, de fazer uma banda só de mulheres foi da Giannini. Giannini que já cantava e tal, já arranhava umas coisinhas. E aí, enfim, a gente foi desenhando ali a banda. A gente escolheu o punk rock. A primeira música que a gente treinou foi Distown. E aí a gente tinha mais algumas 2 ou 3 músicas que a gente tentava arranhar. O fato mais marcante da banda eram os ensaios, que eram na casa dos meninos. Na casa do Michel e do Marcos. 3, 4 ensaios, a gente já tinha um show. Nosso primeiro show, tocamos acho que 2 ou 3 músicas. E assim, o mais engraçado é que eu só sabia tocar as músicas. Fizemos 4 shows pelas contas, né? A Acre foi muito importante para a cena underground de Formosa, que foi a primeira e única banda formada só por mulheres. Pra falar da Libertas, né, então eu vou ter que voltar lá em 2002, né. Meu irmão que me introduziu, né, nessa carreira aí de músico falido ali, né. Ele tocava guitarra desde a adolescência e montou uma banda com os parceiros dele, né, com o Thiago Buguelo, o Roger. Eu queria tocar batera de qualquer jeito e assim, ele viu isso, né, falou, pô, a gente montou uma banda e tá precisando de um baterista. A Libertas foi uma carreira, assim, meteórica, né, então, tipo, era uma banda mais de cover, né, a gente tocava povo de grunge e pop rock nacional, então tipo, a gente tocou em evento do colégio, em boteco, acho que tocamos no São Francisco uma vez, não teve shows muito emblemáticos assim. O Vaca Mecânica surgiu em 2003, começou com o Douglas e com o Saulo, né, eles haviam me chamado, então a gente acabou fazendo um trio, né, e aí com trampos e barrancos, depois com atritos e detritos, né, também a gente acabou juntando mais 2 integrantes aí da banda, que foi o Arley e o Franklin. O grande lance da Vaca Mecânica era a amizade que a gente tinha, era uma amizade muito forte, era muito unido, a gente sempre estava junto, sempre estava colado. Tudo que a gente ia fazer era uma festa, né? Então assim, era a irmandade mesmo. E era a festa punk, né? Era a festa punk, era a festa punk. O Vaca veio com esse lance do punk, da atitude de acabar com esse lance que você tinha que ensaiar, chamar a galera pra ver o ensaio e você não podia tocar porque você não tava perfeito. O Franklin tinha uma casa que ele alugava na 12, então a gente vivia tocando lá e aí
juntava gente tudo até tipo lá pra escutar o barulho, era massa. A gente foi expulso de 3 casas lá do Frank, né, velho? Fazia muita parceria, muita dobradinha com o Hellis Plebeus, né? A gente tocou em vários eventos também no São Francisco, que era o Dom Eliseu na época, né? Consegui um show, tipo, promovido pela prefeitura. Nós tocamos umas músicas lá e o Luiz já demorou lá, que já começou a esparrar o sistema. Nós não conseguimos tocar mais desses eventos. Esse foi o mais importante, assim, dos shows que a gente fez. Foi no Inferno, no Colégio Maçom. Nesse dia foi o enterro, né, do nosso amigo Marcelo. Apesar dele ser muito amigo nosso, ele era muito mais irmão do Saulo. O Saulo ficou muito baqueado. Mas assim, ele subiu, na hora que ele subiu no palco, ele dedicou, na verdade a banda em si dedicou aquele show pro Marcelo. A gente tem poucos registros, assim, sabe? Tem uma fita de ensaio e tem aquele mini DV lá do showzinho. A banda Azaio, eu, Vinícius, o Nenê no vocal, Danilo no vocal também, Douglas na bateria e PH na guitarra. Ela foi formada, assim, com o intuito de fazer os new metal, né? E a gente ensaiava lá na casa do Michel. Eu acho que o primeiro show foi o Rock na Laje, no Neném. Tocamos muito lá no São Francisco. A gente tocava lá no São Francisco, na época do seu Dom Eliseu, a troco de pizza, a maioria das bandas. Da Asylum, acho que o fato mais marcante foi quando a gente foi tocar no lanchonete, Capital Lanche, lá no setor Califórnia. E aí o Danilo chegou lá de kimono, o cara tava treinando judô, velho, esqueceu do evento que a gente ia tocar. Outra marcante também da Azaio foi que a gente tava tocando no Colégio Visão, acho que foi a última apresentação do Danilo, né, com a gente. Foi. 2005, que o Danilo tava com a camisa assim, Salve a Amazônia, Queime o Madeireiro. Aí no final do show, e aí galera, a última música ele fez assim, né? A gente permaneceu por 3 anos na Asylum, de 2003 a 2006. A gente deu uma desanimada depois que o nosso amigo Danilo, que era um integrante da banda e era um amigo muito próximo, faleceu. E aí depois disso a gente decidiu não seguir mais com a banda, né? A Guilhotina ela começou meados de 2002, 2003, se eu não me engano. Foi uma reunião do Veto, Ricardo e eu. E a gente queria mandar um thrash speed metal, então a gente encontrava na casa do Ricardo e era movido a Cantina da Serra e muito thrash metal, né? Mas a banda durou pouco, né? Se eu não me engano, nós fizemos 2 shows. O show do Neurológico, a gente tava relativamente bem ensaiado e foi um belo show ali com a baita sonzeira, então pra gente ali foi muito relevante. E o Inferno também. O Inferno foi um bom show, tá? Tinha bastante gente, tal, tinha um bom som também. Rapaz, a gente gravava só na fitinha mesmo. Acho que nem o Ricardo deve ter mais, ele deve ter metido fogo nessa porra, né? Era muito foda, o som era muito rápido, muito técnico, besteira, a gente acabou a banda, velho. O Cabeçada Causa, ele começou em 2003. Já havia a formação que era Michel, Alan, Fabrício. E Igor na guitarra. Eu entrei em 2004. O que eu lembro da banda em si é a dificuldade. Pra rolar as paradas era muito difícil. Até no simples fato a gente conseguir os instrumentos, aprender a tocar. O Alan também, ele viveu esses 2 lados, né, que sempre muito difíceis. Ele conduzia a banda e também ajudava a produzir os shows. O Alan me convidou pra entrar no vocal. Fizemos alguns shows, algumas músicas, tocava a maioria do som autoral. E aí gravamos um CD, né? Lá no estúdio lá do Jonas. Nós demos junto 6 músicas. Gravamos um DVD também, né? Daquele fatídico show lá da Lagoa. Minha trajetória na Cabeçada Caos foi, acho que logo depois que o Michel saiu. O Nenê e a Lazão acabou me chamando pra tocar. O show da Cabeçada Caos, pra mim, o mais importante foi o Cruising Caos. Tocamos na Praça Prefeitura e eu acho que ainda rolou um show no Alvin ainda. Eu entrei na última formação, se não me engano, do Cabeçada Caos. Passou por muitas formações, né? Muita gente tocou. Participei tocando bateria. Foram 3 shows que eu participei com o Cabeçada Caos, Grito do Rock, o Virada Cultural e o Rock Street. Pouco depois a banda parou. Eu toquei na primeira formação do Hellis Plebeus. O Pancada acabou, o Fransley me chamou para participar de um projeto. Era Pereba na bateria, Fransley na guitarra, Vinícius também na guitarra, eu no baixo, depois entrou o Darlan no vocal. Eu saí do Recycled, o Hellis estava sem vocalista, né? A gente conquistou a galera porque a gente tocava o que o povo queria. Punk, um pop, um trash. E isso foi trazendo a galera pro rock and roll. Quando a gente tocou a Festa do Asilo, foi muito importante, porque foi a partir de lá que a gente conseguiu o programa na rádio. São Francisco também já tinha um espaço muito aberto pra gente lá.
Tormento foi o início de tudo, assim, da minha experiência com banda, né? A banda foi formada no colégio, né? Eu, Fernando, Alessandro, o Edson e o Vinícius. Mandava só cover, ensaiava lá no quintal da casa do professor Edson, né? E ele curtia muito, assim, o lance, né? Ele que construiu o estúdio lá pra gente. E a banda só fez, acho que 2 apresentações. Uma foi no Colégio Visão, a outra foi no São José. Depois disso aí o Edson saiu, entrou o William, o Gazela. Era pra ter tocado no show lá, Inferno 3, inclusive ele que organizou. Porém, a polícia chegou e estragou tudo. Depois disso a banda não ensaiou mais e acabou. A Goela Seca, a gente resolveu brincando. A gente tinha um amigo chamado Gabriel, vulgo Choquito, que fazia umas letras cômicas, zoando os amigos. E aí, um foi pra guitarra, outro pra bateria, e eu fui inventar de fazer um vocal diferenciado, tipo meio gutural, que parecia mais um pato, rouco. Goela seca, né? Porque a goela sempre ficava seca de tanto cantar daquele jeito. A banda tinha eu como integrante, Michel, meu irmão, Eduardo na bateria, Guilherme Baez no contrabaixo. E aí, a gente brincando, resolveu tocar com as músicas do Choquito. Era tipo um projeto da galera do Hermes e Renato, Massacre. Isso. Mas a gente fez um projeto de grind. Para marcando da goela seca, acho que foi só um, né? Foi a mescla cultural, acho que foi o único evento assim que foi mais aberto para todo mundo. O Hate Reason era o Júlio, o Vinícius, eu e o Rafaelzinho. Eu comecei a banda em final de 2002, mas fui tocar com ela mesmo só em 2004. Foram só 2 shows, não demorou muito. Foi em 2004, um show aqui em Formosa e o outro foi em Brasília. No Gama que a gente tocou, o Danilão que arrumou esse show pra gente. A gente dormiu lá no AP que o bicho tinha lá na época, só a galera, todo mundo misturado. Eu dormi dentro das bags, velho. Da primeira banda, eu acho, de black metal, assim, de Formosa. Os caras tocar de corpse painter, né, velho? A gente não tinha nem tinta, a gente usava era pasta de dente. Fazia lá os corpse painter com os olhos ficavam ardendo assim, não conseguia nem abrir o olho direito, assim, era foda, velho. O Hate Reason era foda que a gente tirava cover, né, velho? 2 músicas também, autoral. E aí rolou frutos também, né? Os membros, ambos foram pra outros lugares. O Ebert aí tocando, dando aula, o Júlio, dos projetos dele aí tocando, eu também tocando. Teve uma banda lá na Formosinha que a gente montou lá, velho, que era a Mechanical Hazard. A formação era o Thiago Dantas na guitarra, o Washington na outra guitarra, o Diego no baixo, PH na voz e eu na batera. Projeto Trash, ensaiava na casa do Thiago, porque na casa dele tinha um estúdio lá na frente. Foi uma banda que durou alguns meses e encerrou. Ela foi entre 2004 e 2005. A banda acabou fazendo um show, que foi o aniversário do Anjo, na casa dele. Foi uma banda bem marcante também. A galera, na época, a galera tinha gostado muito. O Golpe de Foice começou em 2006. Era eu, Douglas e TH. A gente tinha a ideia de montar uma banda de hardcore. Aí eu tinha outra ideia que envolvia o Wesley e o Nenê. E assim, cara, mas nunca rolava da gente encontrar todo mundo. E teve um dia que a gente chegou no local do ensaio, que era na casa do Fabrício. A gente olhou e tipo assim, velho, a gente tá meio de saco cheio assim, da coisa não dar certo. Bora montar uma banda aqui? Bora. Tamo o Golpe de Foice. Hardcore, assim, na linha Extreme Noise Terror. Acho que 2 anos depois, a gente conheceu o Pomper. E aí, o pau quebrou, assim. Com o Pomper deu outra onda na banda, porque era o Douglas no baixo, PH na guitarra, eu na batera e todo mundo meio que cantava ali, mas não ficava legal. Quando o Pomper entrou, o negócio criou uma estrutura mais bacana, assim. O som ficou mais coeso. E aí, a formação, o Golpe de Foice, nesse formato, foi o que vingou até o final da banda. A gente fez muito show, né, velho? Formosa, Brasília, Goiânia. O que eu lembro, assim, de mais emblemático foi o Cozinha em Caos, né? Organizado pelo Alanzão, os 2, assim. O Rock Camping na Chácara da Shirley. E em Brasília, o primeiro show que a gente tocou, cara, assim, foi nos 10 anos do Terror Revolucionário. Teve um ensaio que a Gol fez na casa do Veto, foi insano, velho. A gente lançou uma demo chamada O Câncer da Terra, em 2010. Sempre teve os planos de gravar de novo, a gente fez um setlist, pá... Mas nunca aconteceu. O Golpe de Foice é uma banda que a gente coloca ela na geladeira ali, depois descongela. A banda Sangria, na verdade, foi um protótipo de projeto. A gente nunca teve essa banda realmente formada. O auge dela a gente teve eu e Ricardo nas guitarras e o Alessandro, Flies, na batera. A gente nunca teve um baixista, nunca chegou a fechar o time e ter voz e tal. Tinha algumas músicas, algumas composições autorais e muita música cover. E esse projeto foi muito interessante pra gente porque ele cimentou, né, construiu um caminho pra gente formar Chemical Exposure, que depois eu montei com o Alessandro. A trajetória pelo Leite foi interessante. Como não tinha nenhuma banda de gothic metal na época aqui em Formosa também, 2008, 2009, acabei montando a banda e resgatando um monte de gente que estava sem tocar na época.
Davi, o Caio Aranha, que todo mundo chama ele, batera. Aí tinha uma vocalista de Samambaia que vinha pra cá e saía todo domingo também. E o Jean. O fato mais relevante, eu acho que da Preludium Lit foi ter idealizado o Feliz Metal mesmo. A Preludium Lit, ela tem um material gravado, na verdade um material de estúdio só. Nós gravamos um ensaio, 2 horas de ensaio praticamente. Então foi um ano de banda bem interessante. A banda Umbral, ela se inicia quando os integrantes, né, o Léo, o Alexandre e o Anaildo, foram até me procurar, né, que eles estavam saindo de uma banda e aí me encontraram e trocamos ideias e montamos essa banda. Ela iniciou para poder já fazer música autoral desde o início. A banda conseguiu desenvolver shows em Formosa. O Grito Rock foi 5 anos, dos movimentos, né, do Coreto, né, que foi na praça da prefeitura, né. Os shows que a gente fez fora de Formosa, a gente tocava direto em Samambaia, tocava direto em vários lugares de Brasília. Tudo foi marcante. A gente tocou com vários artistas. Tony Garrido, Matanza, abrimos o show do Matanza no Samambaia. A banda produziu a primeira demo com 4 músicas, aí ficou um pouco assim, digamos que a gente não gostou muito. Aí a gente esperou mais um ano e produziu um outro que foi com 6 músicas. A banda, ela conseguiu desenvolver também projetos, né, culturais dentro da cidade, desenvolveu eventos, né, para poder promover tanto a banda quanto outros pequenos, né, artistas que não tinham um espaço para poder estar tocando. Acredito que a banda Umbral se fez muito importante na cidade e até hoje ela ainda é, né, uma figura de uma banda importante, né. Hoje os integrantes já estão, né, afastados, cada um mora numa cidade diferente, então por isso a gente está mais estacionado. Quem sabe eu encontro na morte alguém que já morreu pra eu rever. A Beolasto foi formado por mim, o Rafael, o Alex e o Romário. Uma das primeiras bandas, né, de brutal death metal aqui de Formosa. A Beolasto a gente teve 2 shows em Formosa. Lá naquele show, acho que foi na saída lá. Projeto Cronômetro. Raí Lanches, né? Teve o baculejo da galera. Aquele show lá pra mim foi bem marcante. E na Chácara da Cheia, quase um ano de banda. Tinha 4 sons prontos. A gente ia gravar, mas aí cada um pegou um caminho, né? E aí não rolou. Então, a Etervox Eterlux, velho, era um projeto meu solo de depressive black metal, né? Doom, misturando assim as paradas. Eu tinha umas músicas, aí tava atrás achando uma galera pra tocar, né? Mas não chegou a rolar não. A história do Macamba Blues foi assim, eu fiquei um tempo dando aula de música, eu fiz 2 cursos de baixo. Quando o curso acabou, aí um cara foi lá na minha loja, levou o cartazinho e falou, pô, velho, e o curso acabou? Eu falei, já acabou. Pô, eu tava querendo pegar umas dicas e tal, isso era o Júnior. E aí depois a gente se encontrou na rua e falou assim, velho, vamos juntar aí um final de semana aí e rolar uma sonzeira. Eu falei, vamos embora, tocar um blues. Aí eu falei, eu conheço até um cara que toca uma gaita, eu vou chamar ele. E aí nós reunimos no domingo, eu e o Júnior, chamei o Veto pra tocar a bateria. E aí foi blues a tarde inteira. E depois nós sentamos e conversamos. E aí, vamos manter isso daí? Vamos montar uma banda? E aí ele falou, velho, bora. Mas só que o meu irmão é baterista. Tem rola de colocar ele? Eu falei, rola. Aí nós colocamos o Nandinho. Nandinho na bateria, Júnior na guitarra, eu no baixo e o André no vocal e gaita. Quase fevereiro de 2010, a gente já era banda. 2012, o Leonardo entra na banda. A gente achou legal que colocasse outra guitarra. O Gustavo entrou. A gente conseguiu fazer eventos, unir a cena artística de Formosa, então tava todas as tribos ali. O Léo Elétrico foi o precursor que fez a gente ver que daria pra gente conduzir a banda e produzir o evento. E foram 4 edições do Léo Elétrico. Assim, teve uma galera que teve junto com a gente do começo ao fim. O Kenji, Sijak, o Leandro, né, o Galego. O Jonathan também foi um cara que colaborou demais. Pra mim, foi muito especial, assim, a ocasião que a gente tocou lá no Cult 22. O ponto alto para o Macamba Blues foi o evento Aumenta Aquele Rock and Roll. Por quê? Deu visibilidade, deu movimento à cena. Nós fizemos 5 aumentos, com a intenção inicial, juntar dinheiro para gravar o disco. Nesses 5 eventos nós conseguimos levantar esse valor. E a gente acabou que furou um pouco a bolha de não só tocar simplesmente nos eventos underground, e começamos a tocar em diversos eventos, contratações e outras coisas. E lidar com outro público também, que era interessante. Teve como ponto relevante a gravação que a gente fez do disco, né? A gente foi para Araxá, Minas, para poder fazer essa gravação. Com um amigo nosso lá, com o Pedro. A banda se dissolveu após a gravação. Cada um tinha um objetivo e aí a coisa se dissolveu e não perdeu um pouco o sentido de a gente estar tocando novamente. O Urubuscangai era o Wellington,
o Elias, o Escur, Thiago Escamoso e eu, né? Os movimentos que a gente participou foi bem bacana também. O Grupo Buscangaia não tocou em evento, tocou só em faculdade, mais voltado para professores ali mesmo, um pequeno grupo. Chemical Exposure foi eu e o Alessandro. E aí, na época, a gente tinha o Mosna, Gabriel Mosna, nas vozes, e o baixista era o Eduardo. Era um projeto de thrash metal. A gente tentava fazer um thrash metal bem mais técnico. Tocamos em muitos eventos, acho que praticamente boa parte dos eventos que aconteceu aqui, Feliz Metal, os rocks lá na Chile. Tocamos muito em Brasília, né? Nos Headbang Attack, do CDC e mais outros lá com a galera de Samambaia. A gente tocou muito nesse projeto. Não chegamos a gravar, infelizmente, com a maioria dos projetos, né? De garagem, acaba que a galera não tem dinheiro e gravação é um custo caro, né? Um custo alto. E acabou que a gente praticamente não gravou nada, né? Eu acho que Formosa tem bandas muito relevantes, assim. Tem uma parada que eu acho muito foda. Eu não me lembro qual foi o ano que a Orgy of Flies gravou um clipe, cara, na chácara do pai do Bié. E, velho, os caras me chamaram pra ajudar na produção do negócio lá. Cheguei lá, o Bié falou, você vai cuidar do diesel pra poder tacar fogo nas fogueiras, né, velho? Meu irmão, o resultado dessa coisa toda aí era eu e o Rafael intoxicado, 1h30 da manhã, a gente tava no meio do mato lá, jogando diesel em fogueira pra fazer efeito, enquanto os caras tocavam assim, um radinho pequenininho rolando a música e os caras tentando, tipo, o Alessandro na bateria, quase nem tocando na bateria, assim, oh! E, pô, foi legal pra caralho. 3 dias pra sair a catinga de diesel. Tinha uma tretinha da galera da colina, a galera falava dos dorme sujos e os play metal. E os punk alegre. A galera da Apollo ficou sabendo que a gente tava chamando de repolho. E, que não sei o que, aqueles punk alegre. Aí a gente, punk alegre, cadê os play metal? Aí, velho, começou as tretas. A gente encontrava na praça, já encarava e eles passavam com cara de ódio, aquela cara que quer matar mesmo. Era treta, mas a gente se divertia. Vaca Mecânica e Hellis Plebeus lá no Evaldo, no sanduíche do Evaldo. Mandaram 9 viaturas e a viatura do cachorro ainda pra levar a bateria. Nossa, eu falei, peraí. Na época era o juiz Carlos Magno. Eu falei, não, eu peguei a autorização dele. Os caras levavam a bateria do povo. Mesmo com um documento na mão, eles não respeitavam o rock and roll, velho. A gente fazia altos luau, tanto lá no Morro do Além quanto lá no Califórnia, velho. O Califórnia era o ponto principal. Nosso luau começou 1h da tarde. E tocando violão, e bebendo, e aí chegou a noite. O Léo já tava pegando o violão do Guilherme, que era um violão emprestado, e já tava desmatando o trem todo lá, né? E o André que nem louco, oh, violão emprestado. E o Léo assim, ele emprestou, foi pra você ou foi pra mim? Não é meu não, esse violão não é meu não. Não é meu não, se fosse meu eu cuidava. Ficamos lá até mais tarde, né? E aí começou a chover pra caramba. E lá tinha uns bambuzão assim, ó. Fazer uma curva, sabe assim? Começou a chover, os bambus começaram a fazer uma curva. E a gente pegou e ficou embaixo desses bambus e acendeu uma fogueira no meio da chuva, saca? E aí pegamos e falamos, pô, vambora, né? Vambora, chega por hoje, né? Isso já eram umas 3 da manhã, cara. Mas aquele passo lá, ele tinha... Velho, a gente fazia muito luau. Era quase todo final de semana. Foi um dos locais onde que a gente mais socializou. Todo mundo descia, velho. Ela fala, vamos pro passo. E aí quando eu vi assim, tava uma galera. Foi lá no Rock da Colina, um evento produzido pelo Curupira Produções, a banda Umbral. Eu tinha feito uma música e essa música gerou uma polêmica, chamou reggae. Vocês com seus uniformes se acham bons, se acham legais, tira essa porra e vê que não tem nada demais. Mandava os policiais se fuder. Aí quando o cara escutou isso, que o PM vai se fuder, aí ele pegou e falou, ninguém desce daí. Quando descer tá todo mundo em cana. Aí o cara falou, você tem liberdade de expressão? Não pode. Por fim, a nossa amiga que estava
estava na produção, e o companheiro dela foi lá e amenizar a situação e eles deixaram a gente ir embora em paz. Formosa é de uns caras muito doidos, assim, que trabalha com polícia... Não, como é que é? Com CSI, cara. Não é só ver a fotinho na internet, não. Os caras vivem... Se tem uns caras que podem montar uma banda Carcas, tá ligado? Os caras têm lugar de fala pra fazer uma banda Splater. Eu acho que essa é outra marca mesmo da cena. Teve um evento que a gente fez, foi no ano de 2002, lá na maçonaria. Quando o pessoal da maçonaria, que fica lá do lado da Academia Nadar, aqui perto da feira, descobriu que era rock and roll, já era no finalzinho do dia. E aí não tinha como mais parar. Esse show me marcou muito. Show marcante, assim, foi o Rock na Laje que a gente fez na minha casa lá. Foi muito massa. Porque assim, o que acontece, né? Porra, a gente tava na laje do cara e não tinha proteção lateral, né, velho? Então assim, tava todo mundo meio que preocupado, né? Porque a galera era muito doida, então alguém vai cair. Ainda bem que não caiu ninguém, né? Não rolou nada, assim, saca? Assim, mas, porra, foi foda. Eu lembro de uma cena muito engraçada. A gente começou a tocar e olhava o PH. E ele parou, ele ficou estático, assim. Ele tá com medo de altura? Não, eu esqueci das músicas. Tem o da Acne, da pizzaria de Satushi. Teve aí a banda de Cannabis Sativa, que é a banda do Henrique Japinha. Era o Márcio e o falecido Maurício Morré. Eles tocaram lá e chamaram a gente. E teve, acho que, Poetas do Caos também que tocou, se não me engano, nesse show. Aí a gente não sabia que era feito de mesas do seu Atucho, do restaurante O Palco. E na hora do show a gente tava tocando lá e tudo. A Janine empolgou. A Janine tinha uma puta presença de palco. Ela deu um pulo. Pá! A perna da mulher sumiu. E a gente foi super, como é que fala? Profissional, que a gente continuou. Ela levantou aqui, ó, e continuou cantando. A gente teve rock na chácara, né? Na chácara dos meus pais tinha um gramadão muito massa. E a área de serviço ficava na frente do gramado. E ela era alta. Então, os meninos olharam aquela área de serviço e falaram, é um palco. Vamos fazer um rock na chácara. E aí quem organizou, cara, eu acho que na época foi o Zé Mauro e o William. A intenção era fazer um show da Apollyon, mas aí depois os meninos começaram a trazer outras bandas. Foi Apollyon, Circos Horrores e Hellis Plebeus. Eu lembro de ter uns ponches muito louco, cantina da serra de litro, assim, e a galera tudo ensandecida de noite, aquele céu estrelado e em cima de uma laje lá que tinha, a galera na banda lá estourando tudo e, cara, você entrava nas ruazinhas de terra, era o roqueiro brotando assim, falava, meu, como assim, saca? Foi muito massa aquele dia, cara. Eu lembro de o sol nascendo e a gente olhando aqui, falando, caraca, meu, foi muito foda. No final, meu pai que já tava fazendo as caipirinhas, né? E a galera ficou alucinada nas caipirinhas do meu pai. Foi lá que eu descobri que eu não posso misturar duas bebidas. Foi foda aquele dia, viu? E aí tinha uma galera falando que via duende, né? Que tinha cogumelo na chácara. Teve de tudo, né? Nesse dia. E a gente não sabe até hoje se deu muito dinheiro ou se não deu. Porque foi um rolo só esse negócio. Bom, a galera queria transformar a chácara numa casa de show, né? Mas aí não deu certo. O rock na chácara ele ficou pra história, assim. Foi muito massa. Todos os Infernos 1, 2 e 3 eu tava na organização. O Inferno 1, que foi um dos primeiros shows, assim, acho que foi o primeiro que eu organizei. Tava na organização a Jaqueline, o finado Danilo, né? Eu lembro da Apollyon tocando nesse show, a Hellis Plebeus tocou e a gente conseguiu fazer na casa do Ítalo, o Ítalo Vaca. No quintal da casa dele, que dava acesso pra rua de trás. A parede era um muro altão de muro chapiscado e só tinha um portãozinho de entrada e a referência que a gente usou, como era a rua de trás, né, não tinha número, né? A gente pichou na parede número 666 pra dar referência pra chegar no show. Inferno 2, né? O retorno. Curiosidade que a gente fez lá na maçonaria e foi legal, porque era um espaço massa. Lotou e aí também foi a minha estreia na Apollyon, né? Danilão arrumou o espaço e o Chesley era o cara do som, então aí eu fui atrás do bicho e tal, todo mundo se ajudando, o Ardon meteu o bar e aí na porra louca fomos lá e fizemos o negócio, foi massa. Foi no show do Circos Horrores, eu gostava de tocar com a garrafinha, com pinga, com mel. Lubrificar as cordas, era uma garrafinha bem reforçada assim, de vidro, bem... E aí eu dei alguns golinhos lá, coloquei do lado do amplificador. E aí tocamos e tudo, beleza. Aí outra banda veio, tava tocando também. E aí rolou uma briga. Zé Mauro com os caras de Brasília. E aí alguém pegou aquela garrafinha minha que tava do lado do amplificador e pá, na cara do Zé Mauro. Acabou o show. Zé Mauro enlouquecido. Garrafinha do mal. Enlouquecido, sangue pra todo lado. E eu lembrei o que ele tacou na cara dele. Quando eu olhei lá, minha garrafinha não tava lá, foi ela. Inclusive a Apollyon tava tocando, voou sangue no Rafael. Na guitarra do Rafael, o Flying V que ele tinha. E o Zé Mauro saiu descendo. Eu estou sangrando pelo rock de Formosa. Aí, obviamente, acabou o show, né? Cara, o Neurológico, ele foi uma
Foi uma ideia inicial do Ney e ele havia me chamado para fazer esse corre com ele, para correr atrás de patrocínio para esse evento, né? Eu lembro que ele tinha passado por um problema de saúde e tudo. Eu falei, não, então vamos neurológico, agora é a hora. Foi um show legal pra caralho. Em 2003, foi lá acho que o espaço chamava Tom Brasil, na Formosinha, onde era o supermercado baratão nas antigas, assim, é tipo um galpão, sacou? Aquilo ali foi um pulo de qualidade também, porque os bichos correram atrás pra caramba, o Ney tava com a tireoide desregulada, ele não conseguia dormir, o bicho tava só a pilha, meu irmão. O cara, tudo pra ele era fácil, tudo ele resolvia. E aí tem um fato engraçado desse show aí também, porque os homens chegou lá querendo cortar a parada. E aí eles falaram pro Ney e pro Luiz, falaram, se vocês pegarem a assinatura da vizinhança aí autorizando vocês fazer o show, beleza. Cara, não deu outra. O Ney pegou um pedaço de papel e saiu batendo de noite de casa em casa, na lateral da casa de show, assim. Enquanto o show tava quebrando, tava lá a polícia lá na porta esperando o Ney chegar com papel, que as coisas não são fáceis não, velho. Projeto Distorção 3, a gente conseguiu um patrocínio de um cara que ele falou, pô, não vou dar grana não, mas eu vou bancar o som. Foi o André da Multifone. Pô, foi massa essa atitude dele. E teve o pessoal também do Instituto Cultural Caminhando e Cantando, que ajudou a gente com os tapumes lá pra poder fechar a rua, que era um bar, né, de esquina, atrás da igreja, assim. Eu lembro que a gente tava envolvido aqui, organizando uma mini turnê aqui do Descarga e do Life is Alive aqui pelo DF, foi Formosa e Goiânia. Consegui arrumar um ônibus, cara. Aí foram juntos o Life is Alive de São Paulo, o Descarga de São Paulo, o Poena, que era uma banda nova aqui do DF, e o Lesto, que era uma banda relativamente nova também na época. O Violeta foi junto também. Não tava na mini turnê, mas participou desse show. Acho que foi até o único show do Violeta em Formosa. Era um momento muito importante pro Violator, porque era o lançamento do Violent Mosh, que foi o primeiro material oficial do Violator. E eu acho que esse foi o primeiro show que a gente fez com o Violent Mosh, assim, na mão, assim. O lançamento do Violent Mosh aconteceria um mês depois, aqui em agosto, no Conic. Foi o nosso primeiro encontro com o pessoal do Descarga e do Life is Alive, que seriam personagens muito importantes da história do Violator. Cara, o que eu mais lembro desse rolê é que a gente chegou em Brasília, a gente saía de São Paulo, pegava os busão de sacoleiro que saía ali no bairro do Brás e fazia essa viagem até Brasília na madruga. Fizemos shows em Brasília. Eu lembro que nesse dia aí de Formosa, a gente pegou um busão e o que eu me lembro muito era do pessoal do Violator. Eu acho que todos deviam ter entre 17 e 18 anos e a gente já trocando várias ideias, já batendo várias ideias de ouvir som. Foi um momento de muito aprendizado e a gente pode contar com a melhor memória possível para contar os detalhes dessa aventura, que é o Capitão Barbosa, né? Aí na volta, quando a gente tava na saída de Formosa, alguém gritou, esqueceram a menina! Volta lá pra buscar ela. Cara, tinha esquecido a Clarice do Poena e o namorado dela na época lá, cara. E o motorista ficou puto xingando a gente. Porra, memória, são 2 horas da manhã já, caralho. Sei que o cara deixou a gente aqui na frente do Conic de madrugada xingando, velho. As últimas pessoas desceram assim, já com o ônibus arrancando pra eles saírem fora, xingando, seus filhos da puta, nunca mais leva esses roqueiros aí. O show foi foda. E pra mim, foi mais foda ainda, porque foi o primeiro show da Orgy of Flies, com o nome Orgy of Flies. Irmão, não acreditava, velho. Eu tava vendo aquelas bandas na minha cidade que, porra, eu tinha organizado o show. Eu e o Neizeira, assim, velho. Produzi lá o Mescla Cultural. Ele foi ali na Praça do Pau Ferro, no estacionamento que tinha lá. Eu fiz junto com o Maurélio, que era a candidatura dele lá. Ele pegou e falou que ia me arrumar os equipamentos de som, né? E aí eu peguei e falei, não, beleza, vamos produzir isso aí então. Eu peguei e arrumei as bandas, né? O Penas Boas, Pupilas Dilatadas, o Goela Seca, o Cabeçada Gauss e o Ray to Reason. Um lance que rolou que foi massa, assim, que foi marcante também, cara, foi Galanzão. O bicho saiu no meio da roda, quebrando todo mundo, atropelando. A galera pegou e começou a fazer aquele esqueminha, né? Vamos derrubar o Alanzão e pular todo mundo de cima dele, né? E aí chegou o momento, né? Pra derrubar o cara daquele tamanho, velho. Numa britazona. O bicho já entrou na roda. Eu sei que alguém, velho, foi lá e conseguiu. O bicho tombou, velho. Aí já veio uma galera assim... Quando tava altão, sabe? Eu acho que tinha umas 9 cabeças em cima. Veio Nilton, velho, do Pupilas Dilatadas. Veio Nilton correndo e pulou em cima de uma mesa de cerveja, velho. Daquelas mesas de metal que tinha das antigas. Ele veio correndo assim, ó, e pulou, só deu um pé assim em cima da mesa, assim, ó, e caiu em cima. Ele bateu assim, ele só fez assim, ó. Voou pra frente, pá, já esborrachou e todo mundo. Foda demais, velho. Essa cena pra mim foi uma das mais marcantes de todos os shows, velho.
de todos os shows daqui de Formosa que eu fui. Eu acho que foi uma das mais loucas que teve, velho. Arraiá Underground foi a pior furada que eu organizei na minha vida. Apesar de ter sido divertido, foi foda, porque o cara do som meio que pisou na bola com a gente, não foi lá, e aí o Bruno, que é o step da gente, como sempre. Porra, o bicho já tava bêbado, ele colocou uma garrafa de vinho em cima da potência, o vinho tombou e queimou a potência, daí fudeu tudo, né, velho? E o Sick Terror, que é uma banda de São Paulo foda, era até o Barata na bateria. Meu irmão, aquele poeirão assim, o negócio quase sem luz, tinha uma moita de bananeira atrás da bateria, assim. Bicho, caótico, mas divertido. Cara, isso é uma coisa que eu acho que foi foda, horrível. Que aconteceu. O Utgard Trolls, eles vieram tocar nesse show e não tocaram, velho, porque o equipamento não aguentou. E assim, o negócio acabou, velho. O som simplesmente emudeceu. Os caras do Utgard Trolls saíram falando: Formosa nunca mais! Desculpa, gente, desculpa, isso nunca mais irá acontecer. Tocou com o Sick Terror, né, cara? É verdade, Marcão fomos do com o Sick Lobotomia, Terror, foi cara, muito né? louco. Era o Marcão do Lobotomia no vocal, né? Então a gente foi tocar lá Sick Terror e Terror Revolucionário em Formosa, na casa da Shirley. E chegou lá, pô, o equipamento não tava muito legal também não, né? E os amplificador pequeno no chão, assim, e tal. Aí na hora que a gente foi tocar, a gente ajeitou, botou em cima das mesas, lá, pá, virou assim e tal. E tocamos lá, meu irmão, as coisas caindo, mas foi legal pra caralho, velho. Lembro que o Marcão tava muito doido, cara, aquela noite lá. Foi tão louco, cara. Não foi o Marcão, não, foi outro cara da banda, que ele trouxe uma menina lá de Formosa no carro que eles estavam lá pra cá. E no outro dia, não sei o que aconteceu, cara, não deixaram a menina de volta, não deixaram no ponto de ônibus aqui. Não sei nem se ela tinha como voltar, cara. Acabou saindo um disco posterior do Sick Terror e a foto são os membros falsos da banda e eu sou um deles, assim, eu tô com uma jaqueta de couro, assim, com umas baquetas enfiadas aqui, assim, como se fosse o baterista. Juntaram 4 pessoas num fake Sick Terror, assim, e foi muito doido esse rolê. Fato que ocorreu num evento de motociclista. A Festa dos Lobos, e eles chamaram as bandas, né, não, vamos dar apoio, né, pras bandas. E cada um tava fazendo o seu som autoral. Todo mundo tocou sua podreira ali, todo mundo feliz por estar ali tocando na Lagoa Feia. E chegou um cara lá, já veio já no grau e desmereceu as bandas. Essa pessoa pegou o microfone, a gente tinha tocado acho que a primeira música e ele falou abertamente que não era aquele som, que ele curtia, né? E ele falou bem perto do Alan e o Alan respondeu, né? Muito educadamente. Falou assim, não, isso aqui são bandas de Formosa que produzem as suas músicas, né? Isso aqui não é cover, né? De nenhuma banda. E foi super constrangedor, assim, a gente apresentando, a pessoa pegar o microfone e falar. Mas nós tocamos o show, né? E as outras bandas nos apoiaram e assistiram, né? O show lá perto da gente. O Inferno 3 foi numa casa lá no Califórnia, no bairro Califórnia, número 666. Cara, a gente fez o evento, chamou a Terror Revolucionário, a Winds of Creation, de Brasília. A Winds não pôde vir e veio a Frenzy no lugar. E foi do caralho o show dos caras. De Formosa teve Order of Flies e até a banda Tormentor, que eu participava junto com o Nicolas. A gente não chegou a tocar, a gente foi tocar em Formosa, procurando o local do show e não achava o Gazela. Ligou pro Gazela, ele tava dormindo e ele tá vindo aí e tal. Aí depois, pô, o Gazela tá demorando que ele tá panfletando na praça lá, pra galera colar no show. Aí a gente chegou lá, chegou o cara do som, montou rapidinho. Era um galpão que tinha apenas uma lâmpada assim no meio. O chão era batido com a poeira assim, né, cara? Sei lá, quando as bandas começaram a tocar, a galera começou a agitar e subiu um poeirão com aquela única lâmpada que tinha ali. E foi aquele inferno, assim. Era uma música, uma pausa pra cuspir o tijolo, velho. E nesse dia também a polícia chegou, cara. A polícia apareceu lá na porta e o Gazela falou, galera das bandas, vai tocando aí que eu vou acalmando a polícia ali. Aí foi lá, baixou a porta do local que tinha, acumulou mais poeira ainda porque ficou fechado. E me chamaram lá fora e tal, cheguei lá, os caras, não, tem que desligar, não sei o quê. E eu falei, cara, não vou desligar. E aí ele falou assim, não, mas então eu vou ter que te levar pra delegacia. Eu falei, eu também não vou. Aí eles entraram no carro e foram embora. Aí a gente voltou e continuou o show. Só que aí depois a polícia voltou. E aí o pessoal falou, não, deu e tal. E aí a Tormentor, infelizmente, não tocou. Mas as outras bandas tocaram. Mas acabou cedo, até acabou às 8 horas. Ou seja, o Gazela acordou 4 horas, conseguiu panfletar, organizar o show e 8 horas tava tudo encerrado já. O Instituto Cultural Caminhando e Cantando, né, que desde 2001 vinha atuando na questão educacional, mas também apoiando os diversos coletivos culturais que havia na cidade, teve à época, né, uma ideia de tentar unir um dia de
mobilização de luta, pela razão de ser o Dia do Trabalhador, reunindo o que havia de melhor no momento cultural na cidade. A ideia era, ao mesmo tempo, você fazer uma conscientização da classe trabalhadora e dar visibilidade aos diversos grupos culturais que havia na cidade. E nesse caso, a gente que já tinha uma interação grande, né, com as várias bandas de rock, então a ideia foi muito legal, assim, de você tentar fazer um dia festivo. O primeiro foi em 2008. Dos 2 primeiros anos, o Instituto Cultural Camene Cantano fez com iniciativa própria e com apoio, né, fundamental do movimento cultural. A gente fez uma parceria com a Secretaria de Cultura da Prefeitura de Formosa, né, e a gente fez ali a última edição, que foi na Praça da Prefeitura. O On Stage foram 3 edições no mesmo ano, né, em 2008. Foram bandas covers excelentes, principalmente a do Rush, Force 10. Só teve banda boa, cara. Celebration, Big Balls, Star Shout. Os caras incorporavam mesmo o negócio. Foi marcante esses 3 shows. Vários shows foram bem legais pro terror em Formosa, assim. É um dos lugares que o terror gosta muito de tocar, assim, porque até que tem muitos amigos lá e tal. E, assim, as minhas memórias mais legais de Formosa, de show, que a gente tocou na casa do Vetão, no quarto do Vetão, foi muito bacana, assim. E foi uma coisa bem intimista e tal, foi bacana. E outro show doido do Gazela também, 2 shows que a gente tocou lá, organizado pelo Gazela. Fui numa casa, parecia uma casa mal assombrada, era uma casa abandonada, em cima do morro, assim, na entrada de Formosa. A gente foi numa van, acho que foi Slam, Noise Terror e Frenzy. Exatamente. E o Gazela alugou o equipamento e pegou uma bateria de um cara aqui de Brasília, que na época era muito caro, tipo assim, uns R$2.000 de aluguel, de uma bateria só. Isso é, pô, sei lá, 2008, 2009. E esse cara foi para ficar acompanhando a galera das bandas tocando. Quando ele viu o Joseph, o irmão do batera do terror, né, do Jefferson, tocando, achou que o cara ia arregaçar a bateria dele. Falou, não, para, vai quebrar minha bateria e tal. E o Gazela falou pros caras, meu irmão, arregaça a bateria do cara aí, eu paguei essa porra, velho. Né, as bandas tocando e o cara perturbando. Né? O cara ficou regulando as bandas. Não toca devagar, pô, não toca assim, não toca devagar. A bater com força e tal, né? E montar a bateria, ajustar do jeito que queria e tudo mais. E o cara ficou ali regulando e todos os caras, pode deixar, meu irmão, esse cara vai se ver comigo. Viradas do Joseph, ele ficava em pé pra dar as viradas nos tons, cara. Nos tons e no surdo, ficava em pé. Era uma subir em cima da bateria, né, velho? O Ricardo fez um show lá comigo, foi muito legal em casa. Só que no final, ele e o Saroba, né, eles brigaram. E eu tive que colocar o Saroba pra levar o Ricardo. Falei, não, você vai colocar o som aqui, levar o Ricardo e entregar ele lá na casa dele. O primeiro show que eu fui, que foi da chácara da Shirley, o Camping Rock, né? E eu cheguei na Shirley, o golpe tava tocando. Pra mim foi uma experiência surreal. Eu falei, gente, não acredito, o que é isso? Eu não queria fazer um evento aleatório, eu queria mostrar algo que a gente tinha que alertar as pessoas, que era questão ambiental, né? Foram feitos vários painéis falando sobre SOS, Cerrado, e foi muito legal porque o pessoal entendeu o sentido ali daquele show, foi muito positivo. O Feliz Metal foi inicialmente para mostrar a Preludium Lit, né? O cenário estava bem parado, eu acho, na época, decidi fazer por conta própria o primeiro Feliz Metal. Aí chamei Alja Flies também, a banda Antíteses, do Egli, do Edgar, e Metal Razor, do Cairo. Fiz esse show praticamente para mostrar essas bandas, e o meu evento foi memorável, foi bem legal. Aí logo a banda acabou e acabei continuando com o Feliz Metal, né? Aí fiz por mais 2 anos seguidos também. Era sempre 5 bandas tocando. O primeiro show acho que deu umas 100 pessoas, o segundo e o terceiro deu quase 200 a 300. E para Formosa eu acho que era bastante. E acabou meio que virando tradição em Formosa, né? A gente tinha uma necessidade de construir o evento, né? Construir uma cena, especialmente o Júnior que tocava guitarra e tal, e ele junto com o Pochete também é um cara que tocava bastante, o Jontas, o Igão. Eu não sei bem como que foi que surge assim, sabe, a coisa, mas vem uma ideia de fazer um luau. E na época eu me lembro que eu ainda falei, luau, nós tínhamos que fazer um palíndromo. Palíndromo é uma palavra que você pode ler de frente para trás ou de trás para frente. E aí quando a gente pediu pro cara fazer a arte, apareceu um luau com L, luau. Negócio estranho, agora, mas aí já tinha impresso. E aí pro segundo, inclusive, falei, tem que mexer. Agora já foi, vira marca, né? O Jonathan gostava muito de mexer com computador, com arte gráfica. Ele falou assim, não, a gente precisa ter uma produtora, né? Aí criou lá, ele gostava muito de Jorge Benjó, né? De Jorge Ben, né?
Aí veio lá, Zazueira Produções. E aí o interessante também que a gente fez, não sei se é no primeiro encarte ou no segundo, você tem o seguinte, ó, o luau elétrico vai ser na Lagoa Feia, mas é a margem direita da Lagoa Feia, porque a margem esquerda era um lugar assim mais... um negócio mais pesado, né? E o espaço lá era o Alhos e Bugalhos, né? O Benício, a Cássia, né? Eles tinham lá. E o interessante é porque, se eu não me engano, no segundo luau elétrico, a gente vinculou uma atividade interessante, que inclusive o professor Fábio Santa Cruz, lá da UEG, doutor em História, né? Pesquisador e tal, ele foi lá falar da história da Lagoa Feia. Então, antes do evento, não teve banda de abertura. Teve o professor Fábio Santa Cruz falando no microfone, contando a história da Lagoa Feia e tudo mais. O evento mais legal que eu organizei foi o mais inusitado. Conversando com o Vetão, aí eu falei, cara, será que rola fazer um show lá em casa? Só que não tem espaço. Aí falou, vamos pensar na ideia, vamos fazer um ensaio, teste. Se os seus vizinhos não reclamar, a gente faz o show. Um sábado antes a gente fez o ensaio, foi perfeito. Foi tipo um pré-show, a galera foi de boa. Aí foi o Cozinha em Caos. Ela tocou na cozinha da casa do cara, né? Pastou o fogão pra cá, a geladeira pro outro lado, assim. Abriu um espaço, botou equipamento ali no fundo e chamou uma galera pra tocar. E nesse dia acho que foi Podreira aqui do DF, foi a gente, o Terror Revolucionário. O Cozinha em Caos foi um rolê que representava o Faça Você Mesmo, assim. O Alanzão teve esse papel muito importante aqui em Formosa de fazer esses rolês na vontade, né? Aniversário, né? Foi assim, poxa, o Macamba Blues tá ensaiando lá na garagem do Gilberto. Não tem como fazer o ensaio lá em casa, não? Que aí a gente já comemora meu aniversário, bicho. Aí montou a treta. Cara, no dia do aniversário chegou lá, Nandinho com bateria lá, botou o tapetão lá em cima da grama. Minha mãe, Dona Edi, olhou assim, o que é isso? Eu falei pra senhora que eu ia fazer um aniversário aqui, vou convidar umas pessoas aqui e tal. Em especial, convidei seu Alvo. Montou a banda lá, o Andrezão. Isso era umas 8h30 da noite. O vizinho do lado, eu conversei. O vizinho do fundo, seu Honorato, conversei não. Quando eu lá para as 10 e pouco, ele subiu numa escada lá assim, lá no muro, ao muro alto lá no fundo, ele subiu lá e falou assim, que baderna é essa aí, não sei o que. Falou, não, vocês têm que parar com isso e tal. E aí eu falei, não vamos parar. Nessa oportunidade, eu também convidei Samuel Lucas, São Lucas, né? E ele tinha levado a flauta dele. Aí ele falou assim, então vamos fazer o seguinte, eu vou tocar uma música aqui pro seu aniversário e tal. Ele pegou a flauta, botou no microfone lá e pá. No que ele tocou a música, não passou nem 5 minutos, tava o Honorado de novo lá no muro. Eu falei assim, quem tá tocando aí é São Lucas? Eu falei, São Lucas. Ô, São Lucas, bom, São Lucas, meu professor de música. Vocês podem tocar aí. Aí deixou nós tocar. Tocamos até umas 2 horas da manhã, o Macamba Blues. Aí tomando lá com o Alvo lá, eu falei assim, Alvo, no ano que vem, nós vamos fazer um aniversário, nós vamos fazer lá no bar. E eu falei assim, eu vou fechar a rua. E aí fizemos, cara, o aniversário lá, a primeira vez tocou, Macamba Blues tocou lá. E aí, assim, a coisa evoluiu, né? Tocou uma banda que eu não me lembro mais o nome, mas o Humbertão tava lá, tocou o Vinícius, Vetão, PH e Gustavo, tocando uma música do Led Zeppelin, cara. Isso já era umas 4h30 da manhã. E assim, o boteco lotado, e botamos tenda lá fora, tinha mesa lá fora. Tinha uma mesinha no canto lá, o cara pegou e tá lá, ele me chamou assim, falou assim, você que é aniversariante? Aí eu falei assim, e que hora que vai começar a servir a cerveja? Aí eu falei assim, não, filho, o bar tá funcionando normalmente, eu só trouxe só o evento. Mas vamos fazer o seguinte, vou pagar uma cerveja pro senhor só pra você estar aqui. Foram três oportunidades, né? Eu fiz um aniversário lá em casa e 2 atividades que a gente fez lá dentro do Bar do Alvo. O cronômetro, o local não era um local assim bem visto pela sociedade. E a gente não sabia, mas toda inocência do mundo foi lá, vamos fazer aqui mesmo. Era os famosos puxa-faca. E organizamos tudo perfeito. Aí pra começar o evento, acontece o que ninguém acreditava. Chegou uns 10 carros de polícia. Aí eu tava lá dentro, saí lá assustado, olhei assim, a galera do Rock and Roll de Formosa tudinho no paredão. E era homem, era mulher, todo mundo. A gente tomando bacu do lado e a galera do outro lado só olhando, rindo da nossa cara. Caramba, aquilo lá foi um baculejo memorável. Até os canas estavam rindo da gente, velho. E foi bem inusitado isso aí. Todo mundo lembra desse fato aí que aconteceu. A experiência do Luau nos deu a oportunidade de produzir um outro evento com o Nilson, falecido Nilson, memória, lá no caso de Type, que era o Aumenta Que Rock and Roll, mas aí já tinha constituído a banda Macamba Blues. Ele tinha a finalidade de financiar, né, o CD dos caras, velho. O Aumenta Que Rock and Roll tem um caso interessante que
Porque no primeiro, o pessoal entrando, o negócio cheio, né? Cheio de motociclista lá. E aí eu tô lá sentado tomando um e tal, daqui a pouco eu vejo o povo entrando, eu falei assim, mas o evento não era pra financiar o disco? Mas não tem ninguém cobrando a entrada. Nesse momento eu empurrei uma mesa lá assim, falei, não entra mais ninguém, 10 conto, tem que pagar. E aí o pessoal que tava pagando, falando, e esse pessoal que entrou aí, não pagou? Eu falei, calma aí, Vaguinho, você cuida aí a entrada aí, que eu fui lá e comecei a cobrar de todo mundo. A gente foi lá e começou a cobrar e realmente conseguiu o dinheiro com os eventos para poder financiar o primeiro disco do Macamba Blues. Uma outra coisa interessante ali do Aumenta Que Isso é Rock and Roll é porque a gente teve acesso a um encarte que chamava In Círculos, né? Que você folheava, velho. Tinha muitos covers e tributos de Led Zeppelin, Deep Purple, Pink Floyd e companhia. Então era uma espécie de cardápio. E a gente se meteu a chamar esses caras, velho. Nós abrimos o show. Algumas edições lá, a gente colocou 380, 400 pessoas lá dentro. Chegou um ponto lá, 2 horas da manhã, o dono da casa de type falou, cara, não cabe mais ninguém, não tem cerveja e não tem mais comida. Foi interessante a efervescência à época. A gente começou a tocar muito em Formosa e começou a convidar umas bandas de lá para tocar aqui também, né? Então o Oja Flies começou a tocar aqui, né? Tocou no Caga Sangue Trash aqui no Conic, tocou nos eventos organizados pelo Felipe CDC. As bandas do Vetão, né, cara? Então, foi... Golpe de Foice, né, cara? Cara, a gente chegou a convidar umas bandas do Vetão, mas acho que as bandas acabaram, que era o Guilhotina, que achei bem legal quando a gente tocou lá no Neurológico. Todas essas bandas de Formosa tocaram no Redman's Attack, né, cara? Dessas bandas mais fodas do underground. Os shows do Caga Sangue foram negócios espetaculares, assim, cara. Espetaculares, memoráveis, assim. Eu não digo que o comércio formosense tem um preconceito com a cena underground. Eu acho que é questão de mais de visibilidade. A gente precisa de mais visibilidade para atrair mais patrocínio. Que seria talvez assim mais uma parte de relacionamento. Eu acho que tem que estar mais próximo do pessoal que tem a capacidade de dar um patrocínio bacana. As pessoas ficam um pé atrás. Quando vê um cara de preto cabeludo e às vezes com um crucifixo invertido no pescoço, eles não vão querer ajudar muito não, isso é uma certeza. Por quê? Porque não é da cultura da cidade. Formosa perde muito com isso. Domingo Rave era coisa, o Mano Mania de 1h da tarde até 3h30 da tarde pra fazer o rap junto com o Mano Nilton. E eu e Sandro Pereba, né? O Perebão. De 3h30 até 5h da tarde fazendo rock, né? Aí a gente ficou um tempo lá na Praça da Prefeitura. Depois a gente passou lá pro antigo Bom Preço lá, que é na Praça Imperatriz, né? Ficou um tempo lá. Aí a gente foi mudar o nome do programa. Aí a gente pegou uns patrocínios, foi o Charles que ganhou lá, que ele escolheu o Alta Voltagem. Aí a gente conseguiu ficar 3 anos e meio, né? Foi nessa época também que teve o patrocínio da Coca, teve aquele negócio do Seu Álvaro, aí começou a fazer o showzinho lá no Eliseu. E foi muito legal, né? A gente participou de muita coisa, foi muito interessante, né, velho? A capacidade que o Álvaro tinha de receber as pessoas, né? A hospitalidade que ele tinha no estabelecimento dele era um negócio assim que é difícil de entender. Para a cena do rock, ele tem uma importância diferenciada, porque quando dava ali 6 da tarde, você via na calçada, já ia se formando ali mesas. Então lá tinha representantes de tudo quanto é tipo de cena rock and roll. O Bar do Álvaro tem um posicionamento histórico crucial, né? Na cena não só do rock, mas na cena de diferentes formas de expressão social. A música, ela te traz só coisas boas, né? E ela só tem benefícios. Então, o professor de música, ele deve ser, sim, uma figura importante dentro da cena cultural de Formosa ou de qualquer outro lugar. Aqui em Formosa a gente teve vários professores que desenvolveram esse trabalho, que foi muito de influenciar, de ajudar, de agregar na cena. Por exemplo, o Ricardo, ele foi meu primeiro professor, né? Temos também os professores aí, o Eli, o Sidney, né? O Gilber, né? Tomate na bateria, Júnior, Boquinha também. Então, se hoje a gente tem as bandas, a quantidade de bandas tocando em festivais, é graças a esses professores, né? Que puderam contribuir. Os pontos positivos relacionados ao underground nessa fase, eu acredito que fica realmente na produção,
de shows e na produção das bandas, que mesmo sem apoio, mesmo sem saber o que tava fazendo, eles fizeram, né? Agora, o ponto negativo, eu acredito que tá no amadorismo mesmo, desde a produção de um trabalho, de como é vendido, de como é estruturada a venda de um CD, como é lançado um CD. Pô, se você lança um CD de uma banda e você tem que dar todos os CDs pros seus amigos, já não tá funcionando. As pessoas, elas têm na mente que, tipo, o underground, ele tem que ser algo completamente amador. Com isso, você não vai abrir as portas do underground pra cidade e levar o underground daqui pra fora, porque o underground é uma via de mão dupla. Se você quer que suas bandas da sua cidade saia e vai tocar fora, você tem que trazer as bandas de fora pra cá. Fomentar o underground, isso não acontece também muito. E um outro ponto importante que eu acho é que a imprensa não existiu. Não teve muita gente fazendo foto em show, não teve ninguém, tipo, escrevendo, fazendo uma resenha sobre o show, não teve ninguém entrevistando uma banda e lançando nem que fosse num panfleto para poder distribuir na galera. Não teve nada disso, né? Então, assim, foi uma parte que faltou. O underground formosense sempre foi muito unido, feito por sempre as mesmas figuras, assim, que a gente já conhece, carimbadas. O que eu acho uma coisa interessante é que, assim, sempre oscilou, mas nunca morreu, né? Sempre a galera tava ali, porra, tentando fazer, velho, a duras penas, né? Sempre tentando fazer um rolê. É um underground resistente, assim, é uma galera que tem vontade de pegar e não deixar essa parada morrer mesmo, né? Eu fico sentindo falta, muitas vezes, da molecada fazer os rolês, produzir, montar banda. A gente vê que tem uma certa transição, a molecada tá indo nos shows, mas a gente parece que não conseguiu, talvez, fazer essa ponte de motivar essa molecada a produzir também. Se não tiver essa molecada engajada, né, pilhada, pô, a parada vai embora. As marcas do nosso lugar aqui, nos anos 2000, pra mim, foi sempre ter um intercâmbio muito legal entre metal e punk, assim, sacou? Não entender a coisa segmentada. E eu acho que esse é um espírito do underground de Formosa, das pessoas, dos meus amigos e das bandas de Formosa. Eu acho também que é não se furtar a se posicionar politicamente também. Eu acho que é uma marca. Houve um avanço contra a profissionalização. No passado, a questão era muito amadora, mesmo porque a gente não tinha acesso à tecnologia. Então, hoje está mais organizado e tende a se organizar cada vez mais. Eu acho que rola uma grande união aqui das bandas de Formosa. Sempre foi uma correria, assim, de cada um, né? Sempre cada um ajudando um ao outro ali. Aqui em Formosa tem esse veneno de querer fazer banda, querer tocar, querer que tenha evento. Uma cidade que tem 120 mil habitantes, mais ou menos, né? Uma cidade pequena, ela é bastante movimentada, tem muita banda, né? Tem muito rolê, tem bandas novas, o público também se renovando, outras gerações vindo, né? O fato de Formosa ser uma cidade do interior, onde predomina o sertanejo, né? Uma coisa assim clássica, ainda mais em Goiás. Então, assim, Formosa, ela é diferente desse cenário, né? Se você comparar com outras cidades, talvez até pela proximidade de Brasília também, eu acho que isso favorece também. Mas a questão da mentalidade dos jovens, das pessoas daqui, favoreceu esse movimento. Formosa, com certeza, tem uma relevância no entorno do DF, e não só pelos eventos, mas pela energia e a fome de rock and roll que essa galera tem. É uma coisa que é muito interessante, e as bandas replicam muito essa fala, que o pessoal de Formosa, o público de Formosa é muito pilhado. E assim, um fato que eu acho legal, por mais que tenha eventos com bandas de fora, quando vai tocar as bandas de Formosa, a galera tem orgulho das bandas serem locais, serem da cidade, e a galera cola, vai pra frente do palco, sabem as músicas, agitam, e isso impressiona a galera de fora. Tem muita banda foda em Formosa, posso cravar que são as melhores bandas do Centro-Oeste, tanto que eu coloco no meu show várias vezes, né? Repetindo de alguma forma essas bandas nos eventos que eu faço, cara. É um movimento que tinha uma certa clareza política, né, de conscientização de uma cidade diferente, né, de uma cidade que não fosse apenas a visão, historicamente, como sempre foi, na visão muito rural, muito provinciana, né, que não dava espaço para outras alternativas culturais diferentes, né. E você via por dentro assim, gritando, né, quero cultura, quero arte, uma libertação. O que marca no underground formosense é a vontade de você criar um espaço para que a gente pudesse se divertir, né? Para que essa representatividade ela tivesse voz
na sociedade? Profissionalizou, ao meu ver, assim, sabe? Tipo, a qualidade dos eventos, principalmente depois de 2006, que eu vejo o quanto evoluiu, né? Coisa andou e andou muito. E o underground formosense, ele teve um boom ali no início dos anos 2000, teve esse movimento inicial, foi no primeiro Distorção, e a coisa foi crescendo até determinado ponto. Chegou uma época que as coisas miaram. Não tinha mais gente disposta para fazer evento nem nada. Talvez por conta disso, teve que aparecer alguém para dar a cara a tapa e começar a fazer eventos, né? E aí a coisa começou a mudar quando apareceu o Nicolas com o coletivo Vivarte, que aí sim a coisa oxigenou e a gente desde então tem uma cena underground muito ativa. É uma vida que vale a pena ser vivida, cara, o underground. Eu sinto que a gente agora colhe uma coisa maravilhosa de ter vivido o underground, cara, por aqueles princípios, sacou? Na cooperação, na amizade, na não competição, nesse mundo de indivíduos, assim, que tá todo mundo cada vez segmentado. É muito bom você pertencer a uma matilha, né, cara?